Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos nos colocar de pé. Vamos todos ler ou até mesmo falar de cor este versículo nesta noite. Vamos lá? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, Pai, em que nós lemos a sua palavra. Alguns citaram de cor, Pai, este versículo que nós decoramos durante a semana. E que o Senhor venha, Pai, me revestir com teu poder, com a tua autoridade, para que eu possa pregar, Senhor. Me ajude, Pai, nas minhas fraquezas, limitações, mas que o teu poder, que a tua graça, que a sua vontade possa sobrepor as minhas limitações. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus pedimos agradecidos. Amém. Podem se assentar. Pela graça de Deus, nessa noite eu quero falar sobre os aspectos da vida eterna, ou pelo menos alguns aspectos da vida eterna. Neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo está dizendo uma verdade eterna, e Ele está dizendo que aquele que ouve as palavras do Senhor e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse crer naquele que enviou Jesus, eu já expliquei aqui para os irmãos. Os judeus naquele momento criam em Jeová, criam no Senhor, mas eles estavam rejeitando Jesus como o enviado de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, quem ouve as minhas palavras e crê em mim. É justamente isso que ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 47, que quem ouve a minha palavra e crê em mim, tem a vida eterna. Jesus ele vai repetir essas palavras, mas ao invés de dizer crer naquele que me enviou, ele vai dizer aquele que crê em mim. Então nós podemos ver aqui, irmãos, sobre a respeito da vida eterna, que quem ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o enviado de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, e todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo e recebe a vida eterna. Agora, quando nós falamos sobre vida eterna, nós não estamos falando apenas de existência eterna. Isto porque todos, sejam salvos ou perdidos, irão existir para sempre. Uns irão viver na eternidade com Deus no céu, e outros irão perecer eternamente no lago de fogo. A vida, irmãos, não termina na sepultura. Existe algo além do túmulo. A nossa alma, de acordo com a Bíblia, ela vai existir eternamente. Mas alguns irão enfrentar a segunda morte, que é o lago de fogo, e outros irão entrar no reino celestial em Cristo Jesus. A vida eterna não se refere apenas à duração, mas a qualidade da vida que recebemos em Cristo Jesus. Porque até mesmo na eternidade, quando se fala da vida além da matéria, nós estamos falando de uma realidade além do tempo. Nós estamos presos ao tempo, irmão Jonas, porque nós estamos aqui, vivendo no tempo presente, vivendo neste mundo físico, material. Mas além do túmulo, não estaremos presos ao tempo. Estaremos vivendo uma vida eterna que se refere a uma qualidade e não apenas a quantidade. A Bíblia nos ensina que naturalmente o ser humano está em uma condição de morte espiritual. E quando Jesus ele vem pregando sobre a vida eterna, que quem cresce nele receberia a vida eterna, ele está fazendo um contraponto com a morte eterna. Porque o pecado condenou o ser humano
há um estado de morte diante de Deus e na eternidade uma morte eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo veio nos oferecer vida eterna. A morte eterna é resultado do pecado. A morte eterna é resultado da separação que o pecado trouxe entre nós e Deus. Alguém, por gentileza, leia Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Quem achar, por gentileza, leia para nós. Aqui, eu já achei. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória, da presença de Deus. E se o pecado nos separou do Santíssimo Deus, Deus este que é a própria vida, longe de Deus, então nós encontramos apenas morte. E essa é a condição que o ser humano se encontra, longe de Deus. A qualidade da vida sem Deus é uma vida miserável, sem esperança, sem razão para viver. Uma vida voltada para a satisfação pessoal a qualquer custo. E isso explica o porquê que nós vivemos em um mundo tão mau como nós vivemos. Porque o homem, o ser humano, está longe de Deus. Está longe de Deus. Mas a vida que Jesus Cristo nos prometeu dar é uma vida de paz, de alegria e de refrigério. E esta vida está relacionada, ou melhor, a qualidade desta vida está relacionada com a nossa plena comunhão com Deus. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos reconciliar com Deus, por meio da sua morte. Nós que antes estávamos longe de Deus, e nós estávamos mortos diante de Deus, nós estávamos como inimigos de Deus, agora nós fomos reconciliados com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que o Evangelho vem fazer. Além de trazer salvação, vida eterna, ele vem nos reconciliar com Deus novamente, para que nós possamos desfrutar de uma vida eterna, de uma vida abundante em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, é a vida. Em 1 João 5, 11 e 12, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, Jesus Cristo é digno de honra e de glória, porque primeiramente Ele é o próprio Deus, Ele é a vida, e a vida só faz sentido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Nós estamos falando isso na escola bíblica dominical, nós estamos trazendo um estudo sobre conflitos na vida, e a gente começou a ver hoje de manhã sobre o sentido da vida, e a vida só faz sentido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mundo está procurando o sentido da vida, mas está procurando a coisa certa no lugar errado, porque somente Jesus é quem pode trazer o verdadeiro sentido da vida para nós, amém, irmãos? E graças a Deus por isso. E Jesus, Ele pode oferecer a vida eterna, esta vida de plena paz e perfeita comunhão com Deus, porque Jesus é a própria vida. Jesus sendo a vida, a fonte da vida, somente Ele pode nos dar a vida eterna. Nesta noite, irmãos, nós iremos ver alguns aspectos da vida eterna. E esta mensagem está dividida em 3 partes. A primeira, a vida eterna é uma propriedade atual. A segunda, a vida eterna é também uma esperança futura.
E, por último, a vida eterna é um presente sem méritos humanos. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que a vida eterna é uma propriedade atual. Algumas pessoas acreditam que a vida eterna é algo que nós vamos receber quando morrermos, mas isto não é verdade. Isso não está de conformidade com as Escrituras. Pode estar em conformidade com ensinamentos religiosos, mas não em conformidade com as Sagradas Escrituras. O próprio texto que nós lemos, de João 5:24, deixa claro para nós que a salvação é uma propriedade ou uma posse atual, uma posse que recebemos no momento em que recebemos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Se você está lá em João 5:24, veja comigo aí, olha, preste atenção no verbo tem, no verbo ter aí. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O verbo ter aí, irmãos, está conjugado no presente do indicativo. E de acordo com a gramática, um verbo conjugado no presente do indicativo expressa uma ação que ocorre no exato momento que se narra a ação. Ou seja, no caso de João 5:24, a vida eterna é algo que recebemos no momento que o pecador crê. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. De acordo com a gramática, o verbo ter está conjugado de uma maneira que indica que a vida eterna é algo que recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Quantos aqui creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém! Então isso significa, meu amado irmão e irmã, você já tem a vida eterna. Você não vai receber ela, você já tem ela. Você já pode desfrutar dela agora. Agora, desta vida maravilhosa que Jesus Cristo te deu. A vida eterna, irmãos, ela é uma propriedade atual, mas não é todos que têm ela. A vida eterna é uma propriedade que pertence apenas, somente aos crentes. Aos crentes. Irmãos, nós temos inúmeros versículos que deixam isso muito claro. Além de João 5:24, nós temos João 3:36 que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 6:47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, crer em Jesus é a condição que o pecador tem para receber a salvação, para ser salvo, e a condição para receber a vida eterna. E quando nós falamos de crer, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que apenas saber. Eu posso saber que eu sou um pecador. Eu posso saber que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu posso ter o conhecimento disso. Mas se eu não crer de todo o meu coração, confiando, entregando a minha eternidade na confiança de Jesus Cristo, de nada adianta. Eu preciso crer de todo o meu coração. Eu já expliquei isso aqui uma vez e vou explicar mais uma vez para os irmãos. Havia um grupo de missionários que estavam trabalhando na tradução do Novo Testamento para um dialeto indígena. E eles estavam ali no meio da tribo, trabalhando ali naquela tradução, evangelizando os índios, né? Os povos indígenas ali. E todas as vezes que eles chegavam, né, quando chegou ali nos evangelhos, que quando chegava na palavra crer,
eles não conheciam nenhuma palavra no dialeto indígena que se referia a crer. Eles não tinham nenhuma palavra equivalente. Então, os tradutores continuaram a trabalhar, mas todas as vezes que chegava no crer, eles deixavam espaço em branco, porque eles não tinham uma palavra para colocar ali. Um dia, um índio de uma tribo vizinha veio correndo, correndo pela floresta, para trazer uma mensagem urgente ao chefe daquela tribo. E quando ele chegou, ele já pediu urgência para conversar com o chefe da tribo. Então ele já entrou lá na oca e já começou a conversar com o chefe e falou tudo que tinha que falar. E então ele foi descansar, porque ele havia corrido horas e horas até chegar lá, porque a mensagem era muito urgente. E então ele estendeu uma rede. E basicamente, irmãos, ele nem deitou, ele praticamente se jogou na rede. E quando ele se jogou na rede, ele balbuciou uma palavra. E quando ele falou essa palavra, o missionário estava perto. E então ele, essa palavra eu não conheço. E ele perguntou, olha, que palavra é essa que você disse? E ele, essa palavra significa que eu cheguei ao fim de mim mesmo e me pus a descansar. O missionário, cheguei ao fim, porque ele estava muito cansado, estava exausto, ele já não tinha forças mais nas pernas, então basicamente ele se lançou na rede para descansar. Então, cheguei ao fim de mim mesmo e me pus a descansar. Ele começou a meditar nessa palavra e falou, poxa vida, achei a palavra que eu posso colocar ali que equivale a crer. Porque para que nós possamos crer em Cristo de todo o coração, nós precisamos entender que para ser salvos, não há nada que possamos fazer. Nós chegamos ao fim de nós mesmos. E agora nós descansamos na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso. Então, irmãos, crer é isso. É crer de todo o coração, confiar de todo o coração. É se lançar na dependência de Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Salvador e o que Ele fez por nós na cruz é o suficiente para nos salvar. Amém? Então, irmãos, somente os crentes têm a vida eterna. Somente os crentes são salvos. É por isso que o mundo zomba dos crentes, Estevão. É por isso que o mundo olha para os crentes com zombaria, com zoação. Por isso que o mundo não gosta do crente, porque o crente é luz. E o mundo não gosta da luz, porque a luz revela a sua iniquidade, a sua perversidade. Então eles não querem a luz, eles querem viver nas trevas. Por isso que eles odeiam a luz. Eu não sei vocês, quando vocês estão no escuro, se isso já aconteceu com vocês, mas quando a gente está no escuro, às vezes eu acordo de noite para me beber água, então depois de um tempo que está tudo escuro, eu odeio dormir com luz acesa. Tem gente que gosta, deixar a luz do corredor, a luz do banheiro acesa. Eu detesto dormir com luz acesa. Tem que apagar tudo. Até a Claudineia, quando nós casamos, até muito tempo depois que a gente casou, eu insisti com ela, amor, apaga tudo, apaga tudo. E ela disse, não, deixa uma luz acesa, E graças a Deus ela acostumou a dormir com tudo apagadinho, graças a Deus, E aí eu acordo de noite, vou beber água, então depois de um tempo que está tudo escuro, os seus olhos se acostumam. Então você começa a enxergar. Irmãos, para mim beber água, eu preciso abrir a geladeira, e a geladeira tem uma luz bem forte. Então quando eu abro a geladeira, a luz da geladeira incomoda os nossos olhos. E teve uma vez, quando nós ainda morávamos em Ibiraci, eu havia estudado com o computador, e eu só fechei a tampa do computador, e coloquei o computador em cima, na parte de cima da minha escrivaninha. E então fui e deitei. E quando eu deitei, eu estou ali, meditando, primeiro eu orei e tudo, e depois eu estou lá deitado, olhando assim, e estou vendo que tem uma luz incomodando, uma luz piscando.
falei, mas da onde que está vindo essa luz? Né? E estou olhando e não achando um lugar. Irmãos, o computador que eu tinha, ele tinha uns LEDzinhos, irmão, que você não enxerga aquele negócio de dia. Não dá para ver que está aceso. Você tem que colocar até a mão assim, para tentar escurecer, para ver se está ligado o negócio. Aquela luzinha insignificante estava incomodando o meu sono. Estava me incomodando, estava me atrapalhando aquela luzinha. É isso que acontece, irmãos. O mundo não gosta de nós porque nossas vidas incomodam eles. Por mais que o crente brilhe um pouquinho só, a nossa luz vai incomodar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos iluminar o mundo, amém, irmãos? Precisamos ser o farol deste mundo, precisamos ser o sol deste mundo. E por isso, irmãos, precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Mas não espere elogios do mundo. Não espere o mundo chegar em você e bater nas suas costas, falar, nossa, parabéns, Beto, olha que vida maravilhosa que você tem. Não espera isso, não. Porque Jesus fala, se o mundo me odiou a mim, o mundo também vai odiar vocês. Isso é verdade, irmãos. Não espere que o mundo goste de você porque você virou crente. Porque eles falam assim, né? Nossa, o fulano lá virou crente. Não espere elogio deles não, porque a luz incomoda as trevas, irmãos. Mas lembre que você está voltado para Jesus, e é para Ele que você precisa olhar, amém, irmãos? E a sua vida, o seu testemunho, pode fazer a diferença, e incomodará a tal ponto, que essas pessoas podem olhar para a sua vida e falar, eu quero Jesus da Hilda, eu quero o Jesus do Beto, eu quero o Jesus do Jean, para mim, amém, irmãos? Então, irmãos, a vida eterna é uma propriedade apenas dos crentes em Cristo Jesus. Por isso que precisamos crer. Amém? Segundo lugar, a Bíblia ensina que a vida eterna é também uma esperança futura. Além de uma possessão atual, algo que recebemos quando fomos salvos, a vida eterna também é uma esperança. Abra comigo a sua Bíblia em Tito 1. Tito 1, versos 1 e 2. Tito, fica depois ali de 2 Timóteo. Tito 1. E 2, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna. Paulo, quando ele está dizendo aqui, ele não está dizendo aquilo que nós falamos, que muitas pessoas pegam esse texto para afirmar que a vida eterna é algo que vamos receber depois. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo se refere ao momento em que nós, crentes em Cristo Jesus, formos libertos definitivamente do pecado, das enfermidades, das preocupações, da morte, ou seja, quando Cristo vier e arrebatar a igreja. Quando Paulo fala da esperança da vida eterna, Paulo se refere à consumação da vida eterna. Porque apesar de nós termos a vida eterna hoje, ela ser uma propriedade nossa hoje por causa de Cristo, nós só iremos de fato viver plenamente essa eternidade quando nos encontrarmos com o Senhor. Porque, meus amados irmãos, apesar de termos a vida eterna hoje e podermos desfrutar destas bênçãos celestiais em Cristo, nós vivemos em uma carne que ainda é pecadora, em um mundo onde padecemos aflições. Nós desfrutamos da paz, da alegria, que são do céu em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, somos justificados, somos perdoados, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Desfrutamos das bênçãos eternas que a vida eterna traz para nós, mas ainda estamos a enfrentar o pecado e aflições aqui.
Hoje, irmãos, nós vivemos na esperança do cumprimento das promessas de Deus. Mas em breve a esperança vai acabar, porque tudo que Deus prometeu para nós, Cristo vai cumprir. Amém ou não, irmãos? Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E um dia nós receberemos a nossa herança em Cristo Jesus lá no céu. E desfrutaremos da vida eterna que recebemos em Cristo Jesus. Lá no céu, meus amados irmãos, não vai haver dor, não vai haver pecado, não vai haver sofrimento, porque Deus limpará dos nossos olhos as nossas lágrimas. E Deus tirará de nós tudo aquilo que não pode entrar no céu. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós esperamos por isso. Então, quando Paulo fala aqui sobre esperança da vida eterna, ele está falando da consumação da vida eterna, quando nós estivermos vivendo ela plenamente lá no céu, sem pecado, sem dor e sem aflições. Então, além dela ser uma possessão presente, ela é uma esperança futura. Por último, irmãos, a Bíblia ensina que a vida eterna é um presente sem méritos humanos. Por quê? Porque, primeiramente, irmãos, o que merecemos de Deus por causa do pecado é o juízo eterno e o lago de fogo. Romanos capítulo 1, versículo 31. Romanos capítulo 1, versículo 32, na verdade. 32, versículo 32. Romanos 1, 32, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, não são dignos de morte os que tais coisas praticam, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que de tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Depois em casa você dá uma lida aqui nesse capítulo. E você vai ver a depravação, a perversidade do coração humano, a partir do versículo 18. E Paulo vai decorrendo aqui dos pecados deles, do homem, do ser humano. Ele vai falar assim, olha, e conhecendo o juízo de Deus, estes que praticam essas coisas são dignos do juízo de Deus. E não somente esses que fazem, mas aqueles que concordam com eles, que estão conformados com isso. Então, o que nós merecemos, irmãos, naturalmente por causa do pecado, é juízo de Deus. Nós estudamos Apocalipse recentemente, e o que nós vimos é a ira de Deus sendo derramada sobre a raça humana durante a tribulação. Deus derramando os cálices da sua ira sobre a terra, trazendo juízo sobre o ser humano. A segunda vida de Cristo é uma bênção para os crentes da tribulação, mas, irmãos, será algo terrível para os ímpios, pois Deus estará trazendo juízo. Juízo. Então, o que nós merecemos da parte de Deus por causa do nosso pecado é juízo eterno e o lago de fogo. Segunda coisa, porque a vida eterna é um presente sem méritos humanos, porque o melhor de nossas obras é como o trapo da imundícia. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Eu não posso fazer o bem para alcançar a salvação, porque o melhor das minhas obras é nojento para Deus, é como um trapo de imundícia. Então Deus não aceita o meu melhor pelas minhas próprias forças e méritos por causa do meu pecado. E a vida eterna é um presente sem méritos porque nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. E este Deus maravilhoso que nós servimos elaborou um plano para salvar a humanidade. E esse plano consistia em um inocente morrer por nós. Então Jesus, no tempo certo, veio a este mundo para morrer na cruz. E lá na cruz, Jesus Cristo consumou o plano eterno de Deus para nos salvar. A salvação, irmão Jonas, já está completa, já está consumada, já está perfeita. Agora Deus oferece a salvação, oferece a vida eterna gratuitamente para nós por meio da fé. Não precisamos mais fazer propósitos para alcançar o favor de Deus.
não precisamos fazer penitências, não precisamos comprar indulgências, não precisamos seguir uma série de regras e liturgias para tentar alcançar a vida eterna. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele comprou a nossa salvação com o seu sangue na cruz, e o que compete a mim e a você é crer e confiar em Jesus Cristo de todo o coração, aceitando este presente de todo o coração, aceitando essa salvação que Ele nos oferece. Então, concluindo, irmãos, a vida eterna é uma qualidade de vida que desfrutamos só em Jesus Cristo. Nós recebemos a vida eterna no dia em que Jesus nos salvou. Eu, Douglas Carrijo, recebi a vida eterna há 25 anos atrás, quase 26 anos atrás. Jesus me salvou quando eu entendi que era um pecador, condenado, que merecia o inferno, mas Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Então eu orei clamando para Jesus me salvar, e naquela noite, eu não lembro o dia, eu não lembro exatamente o dia, mas eu sei que foi cerca de 25 anos atrás, eu nasci de novo, eu fui salvo pela graça de Cristo e recebi a vida eterna. E já há 25 anos, eu tenho desfrutado da vida eterna em Cristo Jesus. A pergunta que quero fazer para você, meu amado irmão: você já tem a vida eterna? Você já desfruta da vida eterna em Cristo Jesus? Amém? Se sua resposta é não, meus amados, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e receba hoje a vida eterna. Mas se você já é um salvo em Cristo Jesus, eu quero fazer 3 aplicações para você que já desfruta da vida eterna. Abra sua Bíblia aí em Efésios 2, versículos 5 e 6. Efésios 2, versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim, olha: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesse texto aqui nós podemos ver, irmãos, uma identificação com Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. No versículo aí diz assim: e nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aqui nós podemos ver, irmãos, que nós crentes em Cristo Jesus, estamos identificados com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Isso significa que quando você entregou sua vida a Cristo, você morreu para o mundo, morreu para si mesmo, morreu para o pecado. E agora em Cristo você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Você ressuscitou espiritualmente com Cristo. Nós temos essa identificação com a morte de Jesus. E isso significa que agora, irmãos, nós não somos mais deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. E, portanto, nós não podemos mais viver como pessoas deste mundo. Nós precisamos viver como cidadãos do céu. Enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. E também somos embaixadores. Sabe o que significa um embaixador, irmão Beto? Significa um representante. Nós somos representantes de Jesus. Representantes do céu aqui na terra. E, portanto, irmãos, nós precisamos viver como cidadãos dos céus aqui na terra. A segunda coisa que quero dizer, irmãos, é que nós estamos identificados com Cristo na posição ao lado de Deus. Veja comigo aí. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. A palavra assentar aí, irmãos, indica a posição que nós temos em Cristo, como participantes de uma redenção consumada e vitoriosa.
Deus nos considera participantes com Cristo na posição que Ele está à mão direita de Deus Pai. E essa posição de Cristo indica uma posição de vitória, uma posição de triunfo. E foi exatamente isso que aconteceu quando você foi salvo, quando você recebeu a vida eterna. Irmãos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, diz Paulo. Nós já recebemos a vitória. E essa vitória, irmãos, não é vitória sobre a inveja, não é vitória sobre a pobreza, como alguns querem distorcer a verdade da palavra de Deus. Essa vitória, irmãos, ela é espiritual, acima de todas as coisas. Deus te deu uma vitória espiritual. Você primeiramente venceu este mundo. Você agora não pertence mais a este mundo, conforme já falamos. Você também venceu Satanás e as hostes espirituais da maldade. Antes, sem Cristo, você estava preso nas garras dele. Inclusive, espiritualmente falando, Deus te considerava filho do diabo e não filho dele. Mas agora, em Cristo Jesus, você não é mais de Satanás, agora você pertence a Deus. Então você recebeu vitória contra Satanás. E você também recebeu vitória sobre o pecado. Não existe mais pecado que possa te escravizar. Você não precisa de pecar para satisfazer o seu coração. Você foi liberto em Jesus. Você teve vitória sobre o pecado. E por último, nós temos vitória sobre a morte. Nós sabemos que enquanto estamos aqui, nós estamos vulneráveis a morrer fisicamente. E é uma coisa que ninguém quer, né? Ninguém fica lá, nossa, eu quero morrer, quero morrer. Se você está pensando nisso, você está com um problema espiritual. Muito problema. Então arrependa-se e volte seu olhar para Jesus de novo. Mas, irmãos, apesar de a morte ser iminente, se Cristo não voltar, todos nós vamos enfrentar a morte. Olha, a mãe do pastor Dantas, Anderson Dantas, está internada. Pode ser que ela saia daquele hospital para o céu. Mas a morte não é o fim para o crente. A morte para o crente é um empurrão para a vida. Amém, não, irmãos? A nossa esperança está em Jesus. Eu posso pegar uma enfermidade e essa enfermidade tirar a minha vida. Os meus corpos o meu corpo pode chegar os meus órgãos, eu quis dizer, né? Pode chegar à falência e ter uma morte ali, o coração parar, ou então meu cérebro morrer. Mas, irmãos, quando eu der o último suspiro aqui, eu vou estar com Cristo Jesus. Porque o pastor Douglas é bonzinho, porque ele é pastor? Não. Eu sou miserável, irmãos. Eu mereço o juízo de Deus como qualquer um. Mas por causa de Jesus Cristo que nos deu a vida eterna. Esta é a nossa esperança, meus irmãos. E a terceira aplicação, nós estamos identificados com Cristo nos lugares celestiais. Lugares celestiais, irmãos, é uma expressão que declara que por causa de Cristo, já estamos potencialmente no céu. Já estamos potencialmente no céu. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Lugares celestiais, irmãos. Sabe o que é isso? Isso significa que Deus, nós não podemos esquecer que Deus, Ele não está preso ao tempo, Ele está fora do tempo. Deus é um ser atemporal. Nós estamos presos no tempo. Nós esperamos entrar na vida eterna, desfrutar dela, consumar dela. Mas Deus já está nos vendo lá no céu. É isso que significa lugares celestiais. Deus, quando olha para nós, irmã Gilda, Ele já nos vê lá no céu, juntamente com Cristo na eternidade. Porque Deus não está preso ao tempo. Ele já está te vendo lá. E isso traz para nós, irmãos, regozijo. Isso traz para nós segurança. Isso, de fato, é a vitória que Jesus quer nos dar. Uma vida eterna com Deus. Com Deus. E esta vida está intimamente ligada com este relacionamento com o Senhor.
Então, irmãos, regozije-se em Cristo por causa da vida que Ele te deu. Contente-se com Jesus, pois Jesus é tudo o que nós precisamos em nossas vidas. E Paulo entendia isso, irmãos. Quando ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele estava falando que Cristo era tudo para ele, era suficiente para ele. E que nós possamos entender isso. Então, contente-se com Cristo, descanse nele, confie nele e viva para a glória dele. Amém?